gente vai ter que fazer agora? Vamos para os vitrais, para a gente poder então já ir para os momentos finais aí do nosso curso, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou unificar aqui com Drawing Right, tá? E aí, obviamente, File, Save. E aí, pessoal, a gente então pode inserir um novo objeto de Mesh com Shift A, Torus, rotacionar aqui em 90 graus, aumentar aqui o Major Radius, para deixar maior, e em Minor Radius, acho que a gente pode deixar como 0.5, melhor, 0.05, acho que ficou muito fino, 0.09. Deixa eu ver, acho que ficou legal. Aí outra coisa que a gente pode fazer também é trabalhar aqui na parte do Major Segments e Minor Segments. Deixa eu alterar aqui para Solid de novo. Se formos aqui em Major Segment, ele reduz a quantidade de segmentos e deixa cada vez mais quadriculado. Então, se aumentarmos aqui, por exemplo, para 48, deixa aqui bem arredondado. Mesma coisa aqui em Minor Segments. Então, a gente vai reduzir aqui para 3, por exemplo. A gente tem aqui um triângulo, porém eu vou voltar aqui para 18. Caso vocês queiram depois deixar um pouco mais arredondado, porque se nós olharmos aqui ele ainda está um pouquinho quadriculado, né? A gente pode depois voltar nos modificadores ou no Data Properties e fazer essas alterações, tá? Então voltando aqui, vou subir mais um pouquinho, vou deixar mais ou menos aqui. Ficou legal. Vou jogar um pouco lá para trás. E agora eu vou inserir algumas opções de Path, tá? Então vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, eu só vou desabilitar momentaneamente esses itens aqui que a gente não precisa, tá? Vou até subir um pouquinho mais e dar uma escalonada com S. E aí eu vou fazer o seguinte. Vamos aqui em Solid para visualizar melhor. Shift A, Curve, Path. Então temos aqui uma curva de Path inserida. Vou rotacionar aqui no eixo, vou rotacionar aqui na verdade com a tecla R, melhor dizendo, e posicionar aqui. Vou escalonar um pouco e aplicar na visão superior aqui com 7, jogar aqui mais para trás para ficar aqui mais ou menos no meio do círculo que nós criamos, do torus que nós criamos. Vou deixar mais ou menos aqui. Vou voltar aqui para a visão frontal. Vou sair aqui do Wireframe, voltar aqui para Solid. E aqui em Data, na parte de Geometry Bevel, eu vou aumentar o Depth aqui para mais ou menos 0.015. 0.15. Acho que ficou muito fino. Deixa eu ver um pouquinho mais. 0.020. Legal. 0.02. Perfeito. Acho que ficou de bom tamanho. Talvez não. Vamos aumentar para 0.03. 0.025. Acho que assim tá bom. Legal? E aqui a gente vai então fazendo o que? Shift D para duplicar e rotacionando com a tecla R. Shift D, rotaciona, Shift D, rotaciona, mesma coisa, rotaciona aqui. Aqui ficou um pouco fora, a gente pode fazer o seguinte, esse aqui a gente pode deletar, e esse aqui a gente dá um Shift D, rotaciona em 90 graus, ok? Mesmo assim ele ainda ficou um pouquinho fora, tá vendo? Então vamos só jogar um pouquinho para o lado, Shift D também, e por último. E aí vocês façam os ajustes que forem necessários aí para ficar mais próximo aí a referência, tá? Aqui acho que a gente pode jogar um pouquinho para cá, esse
pouca coisa para cima e esse aqui pouquinha coisa para o lado. Ok? Então a gente já tem aqui a base do vitral. Tá? O que mais que a gente pode fazer também? Vir de novo em Shift A, Curve Path e inserir algumas curvas aqui para fazer as teias de aranha, tá? Só que aí eu vou fazer o seguinte, por hora eu não preciso do rosto, nem do corpo, nem do cabelo, nem das tranças e também dos botões e da mãozinha, tá? Eu vou deixar somente, tá, aqui então na verdade eu tenho esse objeto, esses objetos que eu criei na coleção de rosto. Então eu vou selecionar todos aqui, mais esse, vou apertar a tecla N, ou melhor, a tecla M, New Collection, e vou colocar aqui como vitrais e criar. Então aqui eu já tenho uma coleção só dos vitrais, vou esconder essa aqui do rosto. Voltando aqui então para os vitrais, eu vou aplicar aqui um G para movimentar e vou jogar aqui os vitrais, ou melhor, vou jogar essa curva aqui para criar esse formato do vitral. Perfeito? Vou deixar mais ou menos aqui. Novamente, vou lá na opção de Bevel, vou aumentar aqui. Esse aqui eu tinha criado com que tamanho mais ou menos? 0.025. Então vamos seguir esse padrão. 0.025. 0.025. Agora sim. Então agora a gente pode visualizar aqui com a opção Set. Vemos aqui no topo. E também jogarmos aqui para frente, tá? Perfeito. Então a gente já tem essa primeira visualização. Aqui a gente pode fazer algum ajuste com a tecla G, trazendo aqui um pouquinho mais para cá, talvez, e esse para cá, um pouquinho para baixo esse, e esse um pouquinho para cá, e também casando aqui. E esse talvez finalizando aqui também. E aí vamos fazendo esses ajustes, tá? Para tentar ficar mais próximo aí a referência. E aqui um pouquinho mais para baixo. Bom, e para esse aqui, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Vou dar um Shift D, vou entrar aqui em Edit Mode e vou trazer um pouco para cá. Porém, deixa eu habilitar aqui o Wireframe de novo. E aí eu vou fazer o que? Vou deletar esses aqui com a tecla X vértices. Vou trazer para cá. Esse aqui para cá. E acho que é isso. Esse aqui. Perfeito? E aí eu vou fazer o que? Clicar com o botão direito, Set Origin to Geometry, Shift D, rotacionar e trazer para cá também. E aqui fazer um pequeno ajuste. E a esses dois então eu posso selecioná-los e dar um Ctrl J. Perfeito? E aí tornam-se um objeto só. E aí aqui a gente faz aquele mesmo processo. Option, modifica a origem aqui para baixo, joga para cá, joga para cá mais ou menos. E aqui então desabilito, né, essas opções e vou fazendo um Shift D e movimentando. Aqui eu já percebi que eu vou precisar fazer um ajuste, então eu vou com o G movimentar aqui desse lado. Opa.
e deste também. Se caso ficar assim, dessa forma igual está aqui, que ele acabou ultrapassando um pouco, a gente pode fazer o seguinte, tá? Selecionar as duas opções com a tecla N aqui em Man Radius, a gente pode reduzir um pouquinho mais, tá? Se não ficar legal, vocês podem diminuir mais um pouco também. E até mesmo jogar um pouquinho para trás, não tem problema. Aqui também. E aí a mesma coisa, Shift D, rotaciona, joga para cá mais ou menos. Ó, aqui já não está tão certo. Aqui desse lado a gente vai precisar fazer uma pequena alteração. Shift D, rotaciona. Ó, aqui já ficou fora, a gente traz mais para cá. Na verdade, esse aqui ficou bem fora, né? Deixa eu ver se eu consigo ajustá-lo. Aí. Ok, isso aqui eu vou deletar. Deixa eu dar um Shift D de novo para ver como que ele fica agora. Mesmo assim, ele acabou ficando fora por conta da movimentação em cima que nós fizemos. Não tem problema. Aqui em Edit, faço um pequeno ajuste. Jogo para cá, Shift D, rotaciono. Jogo aqui e Shift D. O último rotaciona também e traz para cá. Aqui ficou bem para fora, né? Então aí a gente joga para cá, traz esse também para cá. Tá? Alguns aqui ficaram bem para fora, por exemplo, esse aqui. A gente pode subir um pouquinho mais. E o último, acho que esse é o último. Não, tem mais dois ainda. Traz aqui. E mais um, Shift D, rotaciona e traz para cá. Ó, alguns aqui ficaram fora, aí vocês podem vir e fazendo esses ajustes, tá? Aqui a gente pode trazer para cá. Esse também. Opa. E é isso. Acho que a gente já tem então o vitral pronto, pelo menos a base dele, né, do vitral. E aí assim, aqui no meio ficou um pouco estranho, né, porque ficaram muitos aqui amontoados. Não tem problema, tá? Quando a gente habilitar o restante do corpo, não vai nem aparecer, tá vendo? Ó, que legal. Tá? E aí a gente pode fazer o que? Todos esses objetos aqui dos vitrais, a gente pode aplicar o material e deixar com uma cor escura, similar ao que a gente tem na referência, tá? Faltou um aqui, ó. Shift D, rotaciona, traz para cá. Deixa eu ver se ficou faltando algum. Acho que não. Alguns ficaram um pouco fora, mas como eu comentei, não é tão preocupante assim, porque uma parte aqui da modelagem vai ficar até um pouco mais à frente. Esse aqui ficou um pouquinho mais para fora, mas coisa mínima, tá, pessoal? E até olhando aqui, tem mais uma parte que a gente acabou não fazendo aqui, que é essa parte aqui do fundo, tá vendo? Então a gente pode fazer essa aqui também. Só que essa aqui, pelo que eu estou vendo, parece que ela está bem curvada. Então a gente pode até usar esse aqui mesmo como referência. Então eu vou desabilitar por hora. Deixar aqui só a referência. Dar um Shift D e trazer para cá. Então vamos trazer aqui.
Esse aqui também. E aí, de novo, aquele processo que nós tínhamos feito. Aqui eu posso vir em Radius e diminuir um pouquinho. Aqui a mesma coisa, posso diminuir essa ponta. E Shift D, rotaciona. Opa. Esse aqui ficou muito fora, a gente traz mais para cá para ficar mais condizente com esse aqui de baixo, tá? Diminuir um pouquinho aqui esse. Perfeito. Então é isso, tá? Legal. Eu acho que tá de bom tamanho aqui. Tem até alguns outros pontos aqui na referência em relação à base e à estrutura do vitral, mas eu acho que eu não vou chegar a fazê-lo não, tá? Seria olhando por aqui, esse aqui, por exemplo, né? Esse aqui, ó, tá? Mas deixa eu só mudar um pouquinho aqui. Esse aqui. Então acho que teria mais um outro aqui. Mas não é o caso, não vou fazer agora. Eu acho que aqui tá de bom tamanho. Essa base externa eu vou aplicar um modificador de Subdivision Surface. Vou colocar aqui como 3, por exemplo, e um Shade Smooth. Voltando aqui então para a opção de Rendered, eu vou aplicar um material. E aí eu acho que esse material pode ser um novo material, uma cor escura, porém metalizada. Então deixar aqui com a parte de metallic bem alto, tá? Aqui a gente consegue ver melhor, ó. Vou deixar aqui bem alto. E se vocês quiserem, vocês podem deixar também o roughness mais baixo para dar uma sensação de brilho também. Então está definido aqui, vou só renomear para metal vitrais. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou apertar a tecla A, Select All, e aqui eu vou em Object, Link Transfer Data, Link Material, para aplicar o material para os demais objetos aqui do nosso vitral, tá? E aí eu vou habilitar aqui só para a gente poder ver como é que está ficando, com a mãozinha, e colocar aqui em Rendered. E além disso, habilitar aqui os outros objetos. Olha que legal que ficou aqui o efeito no vitral aqui, como ele está metalizado. Ele ficou bem interessante esse efeito aqui, tá? Então só tirar aqui por hora. Só os vitrais e a nossa referência, ok? Deixa eu voltar aqui para a opção de Material Preview. E aí outra coisa que a gente precisa fazer é o seguinte. Nós precisamos fazer as teias de aranha. Só que antes de fazer as teias de aranha, vamos fazer o seguinte. Para a gente não ter essa janela aqui simplesmente flutuando no cenário, vamos inserir uma mesh de plane para criar o que a gente pode utilizar aqui como parede, tá? Então vamos fazer o seguinte, Shift A, Mesh Plane, rotacionar aqui no eixo X em 90 graus,
aqui na visão superior, aqui em Set, eu vou aqui em Edit Mode, só para jogar aqui para trás um pouco, para ficar mais ou menos na altura aqui da parede, tá? Vou deixar mais ou menos aqui, acho que tá legal. Então vou dar um Ctrl A, Location, Rotation e Scale. E agora eu vou criar mais uma mesh de cilindro, tá? Vou colocar aqui um pouco mais de vértices e vou aplicar o Shade Smooth ou o Auto Shade Smooth, tá? Vou rotacionar aqui no eixo X também em 90 graus e deixa eu habilitar aqui só o wireframe. Então vamos escalonar um pouco. Deixa eu colocar aqui global, subir um pouquinho mais. Então vou fazer o que eu vou fazer aqui? Vou utilizar o Boolean para fazer um furo nessa parede, tá? Para a gente poder ter aqui a perfuração, o buraco exato aqui da janela, tá? Então vou selecionar primeiro este objeto e depois esse e um Ctrl menos. Ok? Perfeito. Então agora a gente já tem aqui o buraco correto da parede. Para esse objeto aqui a gente pode aplicar um hide com a tecla H e escondê-lo aqui, ok? Legal, voltamos então para o nosso modo de Material Preview e agora a gente pode fazer o que? Pode tirar essa referência daqui e habilitar as demais collections para a gente visualizar, ok? Perfeito, legal, ficou bem bacana. Vamos voltar aqui então para referência. Por hora, esse plane aqui a gente pode jogar ele lá para os vitrais, tá? Tecla M. Vamos mover para vitrais. Então esse aqui vai ser a parede, tá? Então tá aqui vitrais. Aqui embaixo plane. A gente pode renomear aqui para parede, ok? E agora a gente vai pensar em como fazer esses vitrais, tá? Então colocar aqui uma mesh aqui no fundo, tá? Para fazer o formato dos vitrais e depois aplicar um material de vidro nele, ok? Bom, por hora eu vou então salvar aqui, a gente não perder nossa progressão até o momento, tá? E vamos pensar o seguinte, deixa eu só habilitar. Aqui eu vou tirar um pouquinho, deixa eu só habilitar essas luzes para dar o efeito aqui correto que eu quero visualizar. Legal, agora sim. Então aqui nos metais aqui dos vitrais eu consigo visualizar direitinho, tá? Então tá bem bacana. A gente poderia aqui aplicar até um material um pouco mais detalhado, por exemplo, utilizando aquele modificador, ou melhor dizendo, o add-on do Blender Kit e criando aqui um material de metal, por exemplo. Acho que ficaria um resultado bem interessante, mas eu não vou utilizá-lo por hora não, tá? Talvez a gente faça a utilização dele mais à frente. Aí no módulo bônus, quando finalizar aqui toda essa modelagem aqui da Wandinha, tá bom? Bom, voltando, o que a gente pode fazer aqui? Faltou a criação das teias de aranha, né? Então, vamos fazer o seguinte, vou tirar aqui um pouco, os demais aqui eu vou desabilitar por hora, mãozinha e os vitrais, esse ainda não, esse aqui eu posso deixar. E aí então para a gente criar as teias de aranha aqui é bem simples, tá? Vamos voltar aqui então para Solid, habilitar aqui o Overlays, Shift A, Curve, Path, vou dar uma escalonada, rotacionar aqui no eixo X, deixa eu só habilitar aqui de novo o Material Preview, vamos jogar aqui para cá e vamos criar uma espessura para essa teia de aranha, tá? Vamos deixar bem pequenininho aqui, 003, eu acho que está de bom tamanho, e vamos criar essa curva aqui, tá? Puxar um pouquinho mais para cá. Deixa eu tirar esse vitrais por enquanto, só para não nos atrapalhar, tá? E por hora também, como está branco o material, e está confundindo com a própria teia, eu vou criar um novo material aqui, chamado teia.
Eu vou colocar a cor aqui vermelho só para a gente poder destacar. E aí depois a gente vem e modifica de novo, tá? Aqui. Ok, a gente pode talvez até aumentar um pouco mais a espessura dessa teia, mas nada muito grande, porque senão vai foge um pouco aí da realidade, né? A gente não tem teias de aranhas dessa espessura, né, de fato. Legal. E aqui um pouquinho mais para cá só. Isso um pouquinho mais para cá. E aí talvez a gente mude depois, tá? Então vamos lá. Shift D para duplicar, rotacionar, traz para cá. Shift D. Shift D aqui também. Diminui um pouquinho essa. Essa aqui acho que a gente pode escalonar também. Até mesmo essa aqui a gente pode escalonar um pouquinho. Aqui já está meio curvado, então a gente ajusta. Perfeito. Aqui acho que ficou um pouquinho fora. Vamos só jogar um pouquinho para cá. Shift D, vamos rotacionar essa. Aí essa aqui a gente pode jogar mais para cá assim. Selecionar tudo e reduzir um pouquinho mais. E aqui, bom, como a gente criou essas curvas, vamos fazer o seguinte: selecionar todas, com exceção aqui da referência, tecla M, e criar uma nova collection chamada teias. Criar. Aqui no final, na ponta dessa aqui, com a tecla N aqui em item, em radius, a gente pode deixar bem fininha aqui a pontinha dela, tá? E aí assim, de novo, tá? Não precisa ficar exatamente igual ali sobre a teia, né? Não tem essa necessidade de fazer essa perfeição não, tá? Então aqui Shift D, joga um pouquinho mais para cá. Onde mais? Essa aqui a gente Shift D joga para cá. Reduz um pouquinho, tá muito grande. Com a tecla G movimentando. Perfeito. Esse aqui a gente dá um Shift D, escalona. Aqui também. Aqui a gente pode dar um Shift D e rotacionar e fazer essa curva mais acentuada aqui. Aí rotaciona com a tecla R. Aqui tem mais uma do lado, é isso? Ou é a mesma? Deixa eu ver aqui. Não é a mesma. Ficou um pouquinho para fora. Aciona aqui, esse aqui eu vou deletar. Esse aqui também deleto. E esse aqui eu jogo para cá.
E aqui eu reduzo também o radius desse lado também. Cria essa variaçãozinha, fica legal. Aqui a gente pode reduzir bastante o radius também. Um pouquinho para cá. Acho que é isso. Aqui a gente pode aumentar um pouco, criar uma variação da espessura da teia e fazer essa brincadeira aqui para poder diminuir um pouquinho alguns cantos, né, para dar essa sensação de diferença entre o começo da teia e o final dela. Aqui também é a mesma coisa. Legal? Bom, agora o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, voltar aqui a cor para cor branca. Tá? Ou se quiser deixar um leve tom de amarelado, uma coisa mínima, e aí depois a gente vai mexendo nelas, tá? E a espessura eu acho que está legal, e a gente pode então voltar os vitrais. Aqui nas teias, deixa eu ver aqui mais ou menos, deixa eu selecionar tudo. Eu acho que vai ter que ficar um pouquinho mais para trás. Deixa eu só movimentar aqui, achei que ficou legal. E agora a gente habilita as demais collections. Vamos habilitar as luzes. E aqui esconder por hora. Legal, bacana. Deixa eu só tirar a parede, né? Ficou faltando habilitar a parede. Vamos lá. Onde tinha ficado a parede? Em vitrais. Acho que é isso. Isso, acho que é em vitrais. Perfeito. Aqui a gente esconde por hora. E aí esse vitral a gente precisa jogar uma cor, ou melhor, essa parede a gente precisa jogar uma cor também, tá? Na referência a cor era um azul bem escuro, quase roxo. Então vamos lá, novo material, parede, e deixar aqui um tom de roxo bem escuro, talvez. Deixa eu ver se é mais ou menos isso. Vamos tentar pescar a cor dela lá. É isso aí. E aqui por hora a gente tira essa opção. Legal, pessoal, ficou bacana. Aí o que a gente pode fazer aqui? Vamos desabilitar por hora aqui o overlays e vamos aqui na câmera, aqui em Data, vamos na opção, deixa eu me ver aqui em Viewport Display e nesta opção aqui, ok? E vamos deixar bem escuro só para dar um foco aqui na câmera para a gente visualizar e ver como é que ficou. Olha que legal, achei que ficou bem bacana. Deixa eu até aproveitar aqui e salvar, que é que a gente consegue ter uma visão bem legal do resultado aqui do render, tá? Bom, aqui a gente então tem basicamente todo o nosso cenário pronto, tá? Porém agora ainda falta a criação dos vitrais, e aí a gente vai fazer isso aqui agora. Então, para a gente criar a parte dos vidros, vou fazer o seguinte, deixa eu desabilitar por hora essas collections que a gente não vai utilizar, deixando aqui só os vitrais e habilitando aqui Solid. Vamos inserir então uma mesh de plano, rotacionar aqui no eixo X em 90 graus. Só habilitar aqui o Overlays e vamos tirar por hora essas outras informações aqui. Tá? Então, selecionando tudo, vou jogar aqui para cima um pouco. Essa parte do lado vamos trazer para cá e aqui para baixo também. Aqui eu posso movimentar com o G e aqui com
tecla G também. Então a gente já tem os vitrais, o primeiro vitral pronto, só que ele está aqui bem para frente. Então aqui com a tecla 7, aqui em Edit Mode, vou jogar aqui lá para trás, mais ou menos na metade aqui da estrutura metálica da janela, tá? Acho que aqui tá bom. E agora a gente pode fazer o que? Vamos alterar a posição aqui da origem para que quando nós duplicarmos aqui essa mesh da janela, ela possa completar aqui os demais, tá? Então vou na opção aqui de Transform Origin, que já está no meu Quick Favorite, porém vocês poderiam habilitar aqui em Options, tá? Vou jogar aqui para cima um pouco. Aí ele ficou um pouco para o lado aqui, mas por conta da estrutura que nós tínhamos criado antes, mas não tem problema, tá? Não precisa ficar exato. Então, volto aqui no Quick Favorites, desabilito a transformação de origens e eu começo a fazer então a rotação. Algumas janelas aqui, provavelmente a gente vai precisar fazer um pequeno ajuste por conta da distância, tá? Mas coisa mínima, olha só. Alterei aqui com G. Subir um pouco mais, aqui também. Legal, então Shift D de novo, rotaciona, posiciona aqui. Bem, coisa mínima. Shift D, rotaciona aqui também. Talvez um pequeno ajuste para esse lado. Esse aqui tá bom. Shift D, rotaciona. Ó, esse aqui ficou um pouquinho fora, então vale a gente ajustar aqui também. Shift D de novo. Vamos jogar para cá. Mais uma vez. E mais uma vez. Ok? E aí, se a gente notar aqui, olhar na visão lateral, a gente percebe que já foi inserido então em todas as janelas, né? Em todos os espaços aqui. Então temos todos os vidros, ok? E agora a gente vai fazer a utilização de um material já pronto, usando um excelente add-on, chama-se Blender Kit, tá? Esse add-on ele é fantástico porque ele nos permite utilizar ou materiais já gratuitos, ou mesmo alguns objetos, tá, gratuitos. Alguma parte da biblioteca é paga, então tem uma mensalidade ali que vocês podem pagar, porém ele tem um acervo bem grande de materiais, inclusive gratuitos, que a gente possa utilizar. E aí para isso, eu vou fazer o seguinte então, vou habilitar de novo aqui a opção de Render, e vamos criar um material, ou vamos fixar, né, vincular um material nesses vitrais aqui primeiro, do lado esquerdo, e depois desse lado direito diferente. Então deste lado aqui vai ser um material, e do outro lado aqui vai ser um outro tipo de material, mais ou menos seguindo o que a gente tem aqui na referência. Deixa eu só habilitar aqui, deixa eu abrir aqui embaixo mesmo, aqui. Então, se vocês notarem, desse lado esquerdo, a gente tem alguns vitrais bem coloridos, né? A gente não vai fazer exatamente igual a esse. E do lado direito aqui a gente tem uma cor mais sólida, uma cor única, né? Com um ponto de luz. Opa, deixa eu voltar aqui. Com um ponto de luz vindo lá de trás. E a gente vai fazer isso também, ok? Então, aqui com a opção de Rendered já selecionada, vou pegar essa primeira janela, esse primeiro vitral. Vamos lá habilitar aqui nesse olhinho aqui as opções de materiais. Então eu vou buscar aqui como Glass e um material bem característico para o nosso projeto, que é o Glass Cathedral. Esse primeiro material aqui, tá? Eu acho que combina bastante com esse nosso projeto. Então, já inseri aqui, olha só como fica bem legal, né? Inclusive a gente consegue até ver a transparência lá da referência lá do fundo, tá? Mas depois quando nós aplicarmos uma refletividade, uma luz lá, vindo lá de trás, vai dar um efeito mais legal ainda, tá? E aí o que a gente pode fazer aqui? Selecionar todos esses outros
E por último, esse que já está com o material inserido. E lá em Object, Link, Link Materials. E aí a gente já tem então todos os materiais inseridos. Inclusive esse aqui até passou, não é esse que eu quero, tá? Então eu vou tirar, removê-lo aqui. A gente vai inserir um outro material. E esse outro material que a gente vai utilizar é o Glass Imperfection. Eu acho que é isso. Perfection Blue. Deixa eu ver se é esse aqui. É esse mesmo, ó. Imperfections Blue e tem o Imperfections Blue Misted. Não, na verdade é esse aqui. Então eu vou jogar ele aqui. Ó, já deu um resultado legal, mas assim, a gente ainda não consegue ter uma noção completa porque nós estamos ainda, inclusive, sem a luz lá de fundo e também estamos aqui na opção de Render e na opção de Eve e não o Cycles. O resultado de vidro ele fica muito melhor quando a gente utiliza os cycles, tá? Ele já fica pronto sem a gente precisar fazer nenhum tipo de ajuste. No Eevee também é possível, porém a gente precisa criar alguns ajustes adicionais, tá? Então eu vou selecionar as outras janelas e vou marcar a última aqui. Vou em Object, Link Material, ok? Legal. Agora deixa eu só fazer uma validação. Imperfection, eu acho que é esse mesmo. Glass Imperfections Blues. Então, perfeito. Já temos aqui os nossos materiais definidos. Vou desabilitar a referência aqui do fundo, tá? E aí vamos fazer o seguinte. Vamos habilitar novamente os nossos objetos. Rosto, corpo, cabelo, tranças. Referências não precisamos. Os botões da camisa. A mãozinha, vitral já está habilitado. Esses vidros aqui que nós criamos eu vou inserir lá na collection de vitrais. Então selecionei todos, tecla M, vitrais, então todos aqui já estão agora. Além disso eu vou habilitar as luzes, a câmera por hora, esse cilindro aqui a gente não precisa habilitá-lo, e uma luz de frente e também a referência não. Vou apertar aqui a tecla 0 e aí a gente já começa a ter um resultado bem legal. Olha só como é que já ficou lá no fundo. Só que aí, o que a gente vai fazer também? Vamos pegar essa luz aqui, que é a luz de frente, dar um Shift D, jogar ela lá para trás com a tecla G e trazer para cá. E aí quando a gente vai aqui na visão da câmera, olha só o resultado. Olha como já ganha uma outra, já dá uma outra visão. Porém, essa luz ela ainda está com a opção de Shape Rectangle. Vamos alterar para disco ou elipse, vamos ver. Acho que disco fica melhor. Disco, tá? A exposição dela, acho que eu vou, deixa eu ver, eu acho que eu vou deixar mais ou menos assim. Deixa eu só reduzir o power para ver se ele modificou. Modificou um pouquinho, tá? Mas aí o que a gente pode fazer aqui também? Jogar mais para trás e um pouquinho mais para cima. E aumentar um pouco a exposição. Opa, foi muito. Vou colocar aqui 1.6 mais ou menos. Acho que está muito. Vamos colocar como 1.9. Olha, ainda acho que está muito forte. Então vamos diminuir mais ainda. Aqui, na verdade, se eu trabalhar aqui na questão do power, ele diminui a intensidade, mas ele acaba não alterando tanto o resultado final. Então acho que dá para deixar aqui como 200 e 0.7 aqui. Legal? Olha, acho que ficou bacana. Aí vamos depois visualizar no Cycles para ver como é que fica o resultado. Aí, além disso, o que eu vou fazer aqui também? Eu vou aproveitar essa mesma luz, vou dar um Shift D, trazer ela para cá, mais ou menos aqui, na visão superior, e dar um foco aqui, direcionar para a mãozinha. Vou jogar mais ou menos aqui, talvez. E aí mudar um pouco essa tonalidade da cor, vamos deixar um tom mais escuro, para seguir um pouco mais da referência.
Talvez um pouquinho mais para frente. Vou deixar aqui mais ou menos. Legal? Então agora para a gente ter uma visão melhor das luzes, a gente pode habilitar aqui a opção de Cycles, só que antes eu vou fazer só mais um pequeno ajuste. Deixa eu jogar aqui um pouquinho mais para cá, mais para frente. E talvez aumentar um pouquinho mais. Acho que é isso. Neste canto aqui, que a luz não está dando, desculpa, eu vejo que a luz aqui não está dando o efeito que eu quero mesmo aqui para a mãozinha, tá? Deixa eu habilitar aqui a opção 7, rotacionar um pouco mais aqui. E aqui, deixa eu me ver, deu uma exposição um pouco maior, mas eu acho que ainda é muito. A gente pode reduzir aqui para 150 ou 200. E aqui então alterar a visualização na Render Engine de Cycle, de Eevee para Cycles. E tá aí, pessoal, olha só como já ficou bem mais interessante. A gente só podemos fazer só mais uma mudança aqui na luz aqui de trás do vitral, onde a gente pode diminuir aqui a exposição, 0,5, por exemplo. E talvez a gente pode diminuir aqui também o tamanho. Power, vamos colocar aqui como 100. Acho que o Power pode ser até maior, 250, vamos ver. Porém a exposição menor, 0,100. Acho que ficou legal. Essa luz aqui da mãozinha, vamos só fazer umas alterações nela, 0,7. Ficou bom, porém a gente pode jogar um tom mais escuro aqui ainda, para deixar mais roxeado. Vamos ver assim. Ó, aqui sem a luz, então aqui já vê que o tom da pele dela não está tão parecido com o da referência, né? Ainda é um tom de pele mais quente, né? Mais alegre. Aí aqui a gente já deixa um pouco mais escuro. A gente pode até reduzir um pouquinho mais essa luz e aumentar aqui a exposição. Perfeito? Bom, eu acho que ficou bem legal. Vamos só dar uma olhada aqui nessa luz de fundo. Aqui está muito grande. Aqui em elipse. Bom, acho que vale a pena deixar como disco mesmo. E aí essa luz a gente pode alterar também o tom de cor dela. Vamos mudar aqui um pouquinho. Apesar que na referência, deixa eu só recordar aqui, a gente tem um tom, um tom mais azul mesmo, tá? E até um pouquinho menor, na verdade. Então a gente pode até diminuir um pouquinho o tamanho, um pouquinho mais ou menos aqui. E um tom mais azulado. E aqui é tudo experimentação, tá, pessoal? Porque a gente não tem aqui uma definição completa do que a gente quer, apesar de ter as referências ali. Mas eu acho que não dá para ser tão azulado, porque se a gente mudar muito aqui o tom de azul, ele acaba
não mostrando os detalhes dos vitrais, né? Então a gente pode deixar até um pouquinho mais claro. E aí, pessoal, eu gostei bastante aqui do resultado final, tá? Aí eu acho que só alguns pontos a gente pode alterar. Eu vou retornar aqui para a opção de Solid e vou fazer algumas alterações aqui na parte das teias, tá? Deixa eu só habilitar aqui o overlay de novo. Então aqui em data, vamos alterar aqui para 006, talvez. Acho que fica melhor. Então, esse aqui, esse também. Deixa eu voltar aqui a cor e deixa eu só retornar para o Eevee, para ficar mais fácil, mais leve da gente visualizar. Ó, 006 eu acho que ainda está um pouco grande. 5, acho que 5 está melhor. Esse aqui também. Esse aqui também. 05. Esse aqui também. Aqui. Esse aqui está com 9 também. Esse 2 já fizemos alteração. E esse também. Esse aqui eu acho que já está mais... Não, apesar de não estar tanto. Então, legal. Acho que fica melhor assim. Um pouco mais fino, tá? E esse aqui, como ele está próximo à estrutura metálica, vou jogar um pouquinho mais para baixo. Fica mais fácil da gente ver. Legal. Aí outra coisa que a gente pode fazer também é o seguinte. Deixa eu só sair aqui da visualização da câmera. Selecionar essa parede aqui. Ir na opção de Edit e apertar um Ctrl R para criar mais algumas faces aqui, tá? Então, criei aqui na vertical, na horizontal também. Acho que a gente pode criar mais alguns. Perfeito. Então aqui tá bom. E aí uma outra coisa que eu quero fazer é o seguinte. Aqui na parte do fundo, deixa eu só salvar aqui. Aqui nessa parte da parede, na nossa referência é só uma parede com um tom aqui mais roxo, né? Mas eu fiquei pensando, talvez valha a pena a gente inserir. Deixa eu só desligar a câmera por hora. Então eu fiquei pensando que vale a pena a gente inserir mais um material nessa parede também. Então aqui na opção de Materials, eu vou buscar por Wood, madeira, e vamos tentar achar aqui um material bem antigo. Vamos pesquisar esse aqui para ver como que ele fica, o resultado. Aqui ele está ainda pequeno, né? Então a gente pode vir na opção de Shade Editor. Deixa eu só esconder esse aqui e aumentar um pouco mais para a gente ver como fica, tá? Então vou colocar aqui 0.6. Acho que pode ser até um pouquinho menor, 0.4. Ficou legal. E aqui, opa, deixa eu só puxar um pouco para cá. Esconder aqui. Apertar o 0 para entrar na opção de câmera. E vamos visualizar no Cycles para a gente ter uma ideia de como vai ficar a qualidade. Olha só, eu achei que já ficou bem mais interessante, viu? Podemos deixar até essa opção aqui mesmo, perfeito? Então, retornando lá para o Eevee, vou salvar, File Save, e também eu acho que talvez a gente possa trocar o material dessa parte da janela aqui também, onde é o metal, né? Então, como a gente pode fazer isso? Podemos ir lá de novo no addon do Blender Kit, digitar aqui metal e buscar um metal aqui que talvez nos agrade. Então, pode ser também um metal aqui, um tom mais envelhecido, talvez. Acho que esse primeiro aqui ficou legal. Esse aqui talvez, vamos dar uma olhada, deixa eu só dar um zoom. Então eu vou selecionar aqui e vou jogar aqui. Ficou legal, mas como ele é um metal mais claro, talvez não combinou tanto. Vamos tentar achar um outro tipo de metal aqui mais escuro.
E assim, é bem interessante essa opção do Blender Kit, porque a gente tem à disposição aqui uma quantidade enorme de materiais. Claro que a gente aqui, dessa forma, a gente está fazendo um processo bem simplificado, porque a gente não está trabalhando nos metais efetivamente, na construção dos metais, né? A gente está basicamente aqui somente substituindo o material original para esse metalizado aqui. É lógico que numa construção, num processo mais profissional, o ideal seria construir esse material, por exemplo, no Substance Painter, ou até mesmo aqui dentro do Blender, né? Mas aí utilizando outras ferramentas e outros processos, que acho que não vem ao caso agora, tá? Ó, achei que ficou legal esse material aqui. Então, de novo, vamos dar uma olhada nos cycles para a gente ter uma ideia. Só um zoom aqui um pouco para a gente ver melhor. Achei que ficou bacana. Perfeito, então voltando lá para o Eve. E aqui a gente pode então aplicar esse material nos demais objetos também, tá? Então eu vou selecionar aqui todos. Então selecionei todos aqui, com exceção do último que nós já tínhamos colocado. Então eu vou aplicar um Join com o Ctrl J. E aí seleciono o último objeto, né, que já tinha sido aplicado o material. Vou lá em Object, Link, Link Material. Ok? E aí então agora ele sim tem esse material aplicado. Então é isso, pessoal. Eu achei que ficou bem legal o resultado final da nossa modelagem, do nosso processo, tá? Existem alguns pontos que nós poderíamos até pensar em melhorar ou até mesmo em ajustar, como por exemplo a parte das texturas, mas eu acho que a gente pode deixar esse processo para um outro curso, para um outro treinamento. Outra coisa, eu também não abordei toda a parte de render. A gente pode otimizar muito a parte de render, porque como nós sabemos, né, o Cycles ele não é tão leve quanto o Eve, e dependendo do equipamento, dependendo do hardware que você tem, esse processo pode ser bem mais demorado. A gente sabe que fazendo algumas parametrizações, algumas configurações, a gente pode reduzir muito o tempo de render, tá? Mas eu acho que talvez esse item a gente pode deixar aí para o material bônus. Se tiver uma grande quantidade de pessoas pedindo isso, mais comentários, a gente pode abordar e entrar nesse ponto aí da renderização, tá joia? Mas por hora é isso. Finalizamos aqui então o curso. Eu acredito que o resultado final ficou bem legal. Espero que vocês tenham gostado, porque foi dedicado muito tempo, muito carinho para produzir isso, e também é um conteúdo aí totalmente gratuito, tá? Se vocês puderem, compartilhem com o máximo de pessoas, curtam. O YouTube muitas vezes ele é até de certa forma ingrato, porque se nós não produzimos, ele acaba não entregando. Então, em alguns momentos, né, a produção do conteúdo do curso precisou parar, e aí com isso eu senti que até a entrega mesmo do material aí, do conteúdo foi um pouquinho mais limitada. É um canal pequeno, é um canal que está começando agora, mas eu acredito que a gente vai produzir muita coisa, muito conteúdo interessante, não só de personagens, mas também visualização arquitetônica, uma parte de modelagem de carros também, alguma coisa que é algo que eu gosto bastante. Então eu espero que vocês continuem acompanhando o canal, porque vem muita coisa boa por aí, com conteúdos cada vez mais interessantes. Agradeço demais o apoio de todos vocês e nos vemos no próximo projeto.